Olá, sou a Geis Oliveira e eu te ensino a viver de sobrancelhas. Hoje eu vou falar de um tema bem importante que também me assolava no começo da minha carreira. Eu vou falar para vocês sobre as maiores dificuldades que se encontra quando está iniciando no design de sobrancelhas ou iniciando a empreender em qualquer outra área também, tá? O primeiro deles, eu acho que é o medo mesmo de empreender. Eu tinha imenso medo de empreender. Por quê? A minha ideia é que eu tinha que ter um trabalho que me causasse ali, ou que me desse, que me proporcionasse estabilidade financeira. Então eu preferia ter o meu salário fixo ao fim do mês, por mais que fosse um salário fixo, muitas vezes o salário mínimo, não é? Que aqui em Portugal é a média que se paga e ponto final. Eu preferia isso do que arriscar investir em alguma coisa. E com o tempo, tá, gente, eu percebi que nada na vida, nada nos traz estabilidade. Ou seja, mesmo que eu trabalhasse numa empresa 100 anos, eu poderia ser demitida depois. Eu preferia estar ali com aquele risco de ser demitida, ou eu preferia arriscar em outra área que eu gostasse mais do que estar presa dentro de um escritório 8 horas por dia e sabia que não ia sair dali, não ia executar nenhum trabalho para além daquilo, e aquilo já tornava-se assim um pouquinho sufocante para mim. Então, para você que tem medo e está pensando nisso de estabilidade financeira, desapega disso, porque eu acho que eu o fiz com muito custo. Claro que me custou, claro que foi difícil, claro que no começo a gente fica pensando em 1001 coisas, e claro que o meu primeiro salário como design de sobrancelhas não foi o salário esperado, mas eu tive que ter perseverança e persistir naquilo que eu acreditava. Então, sobre o medo de iniciar ou o medo de empreender, nada na vida, tenham em conta isso, que nada na vida é para sempre e nada na vida está completamente seguro, tá? O segundo tema e o segundo medo e maior dificuldade seria para mim, não é? No caso foi e é também para a maioria das pessoas, não tenham o espaço próprio. Tá? Então, se a tua dificuldade é não ter um espaço próprio, há várias opções que vocês podem fazer. A primeira, que foi uma das que eu optei também, tá? Foi prestar serviço. Então, você começa a captar clientes em outros salões, ou seja, vá em outros salões que não tenham esse trabalho que você executa e oferece os seus serviços. Na altura eu fiz uns flyers, tá, gente? Assim, do tamanho A3. E entreguei os panfletos em alguns salões, expliquei que a minha especialização era em design de sobrancelhas, eu prestava serviço e nesse caso eu recebia uma porcentagem, tá? Do que o salão recebia. Então eu marcava naquele dia, eu ia, fazia os atendimentos naquele salão, no final do dia eles ficavam com mais ou menos aí 30% do que eu ganhava e o restante era meu. Foi uma opção que eu encontrei para ganhar o meu dinheiro sem ter que pagar um aluguel, água, luz, telefone, internet e nem ter que arcar aí com o investimento de um espaço inicialmente, tá? Uma opção, então, se essa é a tua dificuldade, é mesmo prestar serviços, tá? Outra opção é montar um espacinho na sua própria casa, tá, gente? Vocês têm sempre a possibilidade de montarem um espaço, um cômodo, um espacinho que vocês tenham no cantinho da sala. Basta ali um cadeirão ou uma marquesa para fazer o trabalho de vocês, uma mesinha auxiliar. Vocês não precisam de muito para começar. Então, atender na sua própria casa também é uma opção e é uma opção também que muita gente utiliza, tá? Outra opção que eu também tenho para falar para vocês é o atender a domicílio, tá? Tem muita gente que faz isso no começo e muita gente que se habitua tanto a trabalhar a domicílio que acaba por gostar. Eu tenho várias amigas que trabalham dessa maneira. É cômodo para algumas clientes que não querem sair de casa, tá? Aqui em Coimbra nós temos muitos casos disso, principalmente, por exemplo, é uma cidade universitária, tem estudantes que não têm carro, nem meio de locomoção, e elas gostam mesmo desse tipo de trabalho. Eu tenho amigas que até cobram um valor adicional de deslocação para ir atender na casa da cliente. É uma opção também para quem não tem espaço próprio. Então, se a tua dificuldade é não ter espaço próprio, domicílio, prestar serviço em outros salões ou atender mesmo na sua casa, arrumar aí um cantinho para você começar a atender, tá bem? Outra dificuldade que eu queria falar para vocês é o fato de não ter dinheiro para o investimento, tá, gente? Essa questão de não ter o dinheiro para o investimento, eu digo sempre, é uma coisa que eu prego e digo sempre para minhas alunas. Se você não tem tudo que você gostaria de ter, comece a fazer um bom trabalho com aquilo que você tem.
O design de sobrancelhas não é uma profissão que exige muito investimento inicial. Então, com muito pouco dinheiro, vocês conseguem comprar material de qualidade para iniciar. E com o próprio trabalho que vocês tenham, tá? Vocês conseguem também ir separando. Isso é uma coisa que eu faço desde quando eu comecei, separo uma porcentagem de tudo que eu ganho do lucro, tá? Para investir no meu próprio negócio. Para quê? Investir em mais materiais, investir em informações novas. Então, vocês têm que começar a administrar o dinheiro de vocês e mesmo que comecem com pouco ou que não tenham muito dinheiro para investir no começo, que é normal. E eu digo isso porque eu também comecei do zero. Eu também comecei na altura em que eu tinha que estar contando ali os euros para comprar um paquímetro ou para comprar o meu material, a minha rena e ter meu material direitinho para trabalhar. Por isso, não é desculpa. Tá, gente? Se vocês não têm ainda disponibilidade financeira suficiente, trabalhem e comecem com aquilo que vocês têm. O mais importante no começo é fazer um bom trabalho, é o resultado, é a cliente ficar satisfeita, tá? Outra dificuldade que nós encontramos no início, e acho que isso é geral, é não ter clientes, não é? Nós estamos começando a carreira, ninguém conhece o nosso trabalho, ninguém conhece nossas pessoas que fizeram conosco, nossos clientes anteriores, e nós não temos como divulgar se não for por um meio de redes sociais, que é a vitrine gratuita que nós temos do nosso trabalho e temos que aproveitar, tá bem? Por isso fica aí a dica, se vocês não têm ainda uma página, criem uma página profissional para vocês postarem o trabalho de vocês. Eu não indico misturarem página pessoal com página profissional, tá, gente? Claro que nós gostamos das redes sociais, eu também gosto, é uma proximidade, eu tô fora do meu país, eu vivi 4 anos na Espanha e depois estou aqui em Portugal há mais de 6 anos, mais ou menos, e sei que é uma proximidade, as redes sociais é para nos aproximar, nós gostamos de postar ali coisas do nosso dia a dia e eu também posto muitas vezes coisas do meu dia a dia na minha rede social profissional. No entanto, vamos separar as águas, tá bem? Criem uma página para pôr fotos de trabalho, fotos focadas mesmo naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês querem iniciar como carreira, para ficar uma coisa mais separada, mais ali ética e mais profissional possível, tá? Outra coisa, se vocês ainda não têm clientes e está procurando uma maneira de captar, numa altura, quando eu comecei, eu fiz alguns flyers também pequeninos, tá? E entregava. Fui para a universidade, fui entregando com o meu contato, os trabalhos que eu fazia, o que eu fazia e ali as minhas redes sociais para as pessoas começarem a seguir também. Foi uma maneira que eu encontrei das pessoas conhecerem o meu trabalho, tá? A segunda opção, se a tua dificuldade é não ter clientes, é fazer algumas modelos, tá? Então, escolham aí na região onde vocês vivem, pessoas que convivam com mais gente, aquela pessoa que trabalha no supermercado, ou aquela pessoa que trabalha com outras pessoas que vão ver o seu trabalho nas sobrancelhas dela e ofereça o seu serviço mesmo, dá o seu cartão, tá? Fala, olha, eu sou, por exemplo, a Geise Oliveira, eu presto serviço de design de sobrancelhas, eu quero te mostrar o meu trabalho, quero que você conheça o que eu faço, então eu te ofereço de maneira gratuita fazer o trabalho comigo e ver se gosta ou não, mas faço de maneira gratuita, porque as pessoas quando olharem para ela não precisa pedir para fazer propaganda, tá, gente? Eu sempre fui um pouquinho, não contra, mas eu sempre fui um pouquinho apologista do eu não peço para ninguém divulgar o meu trabalho, tá? Tanto que eu não faço parcerias com influencers e coisas do gênero, não tenho nada contra quem faz, é uma maneira sim de divulgar o trabalho, mas eu gosto e sempre tive essa convicção de que gosto que as pessoas falem do meu trabalho de maneira espontânea e gratuita, por isso é uma opção minha, mas se vocês também têm influencers e pessoas que possam ajudar vocês a divulgar o trabalho de vocês na sua região, é ótimo, façam isso. Vocês com certeza vão atingir aí o objetivo de vocês e não deixem que a dificuldade passe por cima das soluções que tem aí. O mundo está feito de imensas possibilidades e a gente tem sempre que procurar uma delas, tá bem? Para mais dicas, me sigam no canal, coloquem aí, ativem o sininho. Eu vou estar sempre colocando aqui material e dicas a respeito de sobrancelhas, como viver de sobrancelhas e empreendedorismo.